Olá, amigos. A reflexão de hoje é: a fé grande é uma fé teimosa. Qual é a diferença entre a grande fé e uma fé pequena? A fé grande é aquela fé que não desiste nunca. Jesus muitas vezes falou para os discípulos, homens de pequena fé. Só que fala também dessa persistência. Então muitas pessoas ali que chegaram a Jesus foram curadas porque insistiram. Um dia uma mulher chegou a Jesus e falou: cura minha filha, ela está endemoniada. Aí Jesus falou: olha, a gente veio para os filhos de Israel, para a descendência, e era uma mulher cirofenícia. E ela insistiu ali. Aí Jesus falou: não é bom jogar o pão para os filhos, para os cachorrinhos, não menosprezando ela, mas dizendo que é primeiro para os filhos. Mas ela em vez de ficar nervosa e ir embora, ela falou: mas os cachorrinhos também comem da migalha que cai da mesa do Senhor. Deus tem coisas poderosas. Daí Jesus falou assim: vai, grande a tua fé, mulher, a tua filha é curada. Ela persistiu, não desistiu e foi abençoada. Sua filha foi curada. Muitas vezes a vida nos prova para a gente, nas primeiras oportunidades, desistir, né? Mas a gente vai permanecer. A fé é de pouca durabilidade, isso que é o problema. Jesus falou que a fé, ela deve ser igual a um grão de mostarda. Ela é menor da semente, mas transforma uma grande árvore. À medida que você rega, cuida, planta, ela começa pequenina. Mas se você exercitar o seu dom, o seu talento, continuar crendo e não desistindo, a Bíblia fala: se crer e não duvidar, será vosso. Então, quando você ora, crê e não duvida, porque vai passar dificuldade, ventos, circunstâncias, e você está ali continuando a crer, continuando a batalhar pela fé. Sabe, você não desiste. Você acorda todo dia com um ânimo novo, renovada. A Bíblia fala: nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Bom ânimo é uma fé que não desiste nunca, é uma fé teimosa, persistente. Longo ânimo, ele não desiste fácil. Essas pessoas geralmente conseguem muitas coisas na vida porque ela não desiste. Abraham Lincoln foi um dos melhores presidentes dos Estados Unidos. Ele perdeu várias eleições, mas ele não desistiu até que um dia ele chegou na presidência. Ele perdia as eleições até de bairro, sei lá. Mas ele persistiu e chegou a presidente dos Estados Unidos, um dos melhores presidentes dos Estados Unidos. Como a gente vê muitos exemplos de pessoas que não desistiram e chegaram aos seus objetivos na vida. Então, quando Deus falar com você alguma coisa, não desista, continue crendo. Você não está vendo a circunstância, mas a fé não vê circunstância. A fé, ela vê o que Deus falou. A Bíblia fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. É convicção de fatos que não se veem. A fé é um fundamento do que você espera. Então, se você espera, você não precisa ver, você só precisa crer. A Bíblia fala que a justiça da fé é quando eu creio, acredito, confesso com a boca e creio com o coração. Está lá em Romanos 10, 9. Essa é a justiça da fé. Se crer com o coração e confessar com a boca, será salvo. O coração, a boca confessa para a salvação e o coração se crê para a justiça. Então tem uma fé teimosa, tem uma fé diligente, tem uma fé que não desiste, tá? Existem vários outros exemplos. Podia falar também, por último, daquele exemplo daquele homem. Ele estava com o oficial do rei, estava com o filho doente. Acho que o servo do oficial estava com o rapaz doente, o filho dele acho que era, e ele chegou a Jesus, foi cavalgando e chegou até Jesus, encontrou Jesus, falou: vem, desce depressa, porque meu filho está à morte. Ele viajou para chegar em Jesus. Aí Jesus fala: se não virdes milagres e sinais, de modo nenhum crereis. E aí ele falou: vai, teu filho vive. A Bíblia fala que ele creu e foi. Ele não falou assim: Jesus, mas vim buscar você para tocar nele. Ele só simplesmente creu e foi. Tamanha era a fé dele. E diz que na mesma hora,
Passou um período da viagem, encontraram, o servo encontrou ele e falou, olha, o menino está curado. Que hora que foi? Ele perguntou. Foi ontem às 7h. E ele lembrou que foi às 7h, a hora que Jesus disse, vai, tua fé te salvou, e ele creu. Jesus mandou o milagre, mas a hora que ele creu, ele recebeu. E teve um homem que falou, vem, meu filho, meu servo está doente. Ele falou assim, vem, manda uma palavra, não precisa ir na minha casa, manda uma palavra e meu servo será curado. Aí Jesus falou assim, grande, não vi nenhuma fé tão grande igual essa, porque ele não chamou Jesus para tocar, ele só falou, não sou digno de que entre em minha casa, mas manda uma palavra. Ele só falou assim, não, eu sei que os homens, os grandes reis, né, mandam e acontecem, fazem e acontece, e você, um grande rei, fala a sua palavra e ele já vai ser curado. E Jesus falou, aquele homem creu e aconteceu. Ele não falou, não precisa vir, só fala. Então, essas pessoas que não desistem, que têm fé, são pessoas que creem e veem o milagre antes de acontecer, eles já estão crendo. Então, deixar essa mensagem, que a fé grande é uma fé teimosa, que ela não desiste. Tá? Não quer dizer que às vezes desanima, mas ela encontra ânimo, força e continua crendo, ela se levanta e não para no caminho. Essa é quem persevera, é aquele que continua crendo, continua batalhando, continua firme nos propósitos. Ok? Deus abençoe em nome de Jesus.